Meus queridos irmãos e irmãs, que alegria de estar aqui com vocês na nossa Rádio Web Católica, nossa Rádio Profecia. O Evangelho de hoje nos apresenta o início da missão pública de Jesus, segundo São Marcos, em que revela o coração do anúncio cristão e o chamado fundamental do discipulado. São Marcos não perde tempo com muitos detalhes, ele vai direto ao essencial. Logo após a prisão de João Batista, Jesus anuncia uma boa notícia, um evangelho que muda a história e transforma a vida. Vamos juntos crescer na fé? Vamos para o evangelho de hoje, que se encontra em São Marcos, capítulo 1, do 14 ao 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, a prisão de São João Batista não é apenas um dado histórico, ela tem um significado espiritual. João representa o tempo da promessa, da preparação, da espera. Quando ele sai de cena, Jesus entra plenamente inaugurando um novo tempo, o tempo da graça. Isso nos ensina que muitas vezes Deus age em meio às crises, às rupturas e ao silêncio. A prisão de São João Batista poderia parecer uma derrota, mas é justamente ali que o plano de Deus avança. Também na nossa vida, quando algo termina ou parece fracassar, Deus pode estar preparando algo novo. Jesus vai para a Galiléia, uma região simples, marcada pela mistura de povos e culturas. Ele não começa sua missão em Jerusalém, no centro do poder religioso, mas na periferia. Isso revela um Deus que se aproxima do simples, que caminha onde o povo está. Aqui está o núcleo do anúncio de Jesus. Quando ele diz que o tempo se completou, não se trata apenas do tempo do relógio, mas o tempo de Deus, o Kairos. É o momento decisivo da salvação. O reino de Deus não é um lugar geográfico, nem apenas uma realidade futura. Ele é a presença viva de Deus no meio do povo. É Deus reinando nos corações, restaurando a dignidade humana, curando, libertando e reconciliando. Dizer que o reino está próximo significa que ele já começou, mas ainda precisa ser acolhido. Deus se aproxima, mas respeita a nossa liberdade. Diante da proximidade do reino, Jesus faz um apelo claro e direto: conversão e fé. Converter-se não é apenas mudar alguns comportamentos externos. Conversão na Bíblia significa mudar de mentalidade, de direção, de coração. É deixar de viver centrado em si mesmo para viver centrado em Deus. Crer no Evangelho não é só acreditar em ideias ou doutrinas, mas confiar a vida a Jesus, aderir à sua pessoa, permitir que a sua palavra ilumine nossas escolhas, nossa família, nosso trabalho, nossa comunidade. Conversão e fé caminham juntas. Quem crê muda de vida e quem se converte aprende a confiar mais em Deus. Jesus passa pela beira do mar e chama pessoas comuns, pescadores.
homens simples, trabalhadores. Ele chama ele não chama os mais instruídos, nem os mais poderosos. Isso nos mostra que ninguém está excluído do chamado de Deus. O chamado começa com um convite: vinde após mim. Antes de qualquer missão, vem o seguimento. Jesus não diz primeiro, ide e fazei, mas vinde. É preciso estar com Ele, caminhar com Ele, aprender dele. Depois ele dá um sentido novo à vida daqueles homens, pescadores de homens. Eles não deixam de ser quem são, mas sua profissão, sua experiência e sua história são transformadas em missão. Assim também acontece conosco. Deus não apaga a nossa história, mas redime e a coloca a serviço do reino. Esse imediatamente chama muita atenção. Não significa imprudência, mas disponibilidade radical. As redes simbolizam tudo aquilo que nos prende, que nos dá segurança, mas que pode nos impedir de avançar. Seguir Jesus exige coragem para deixar para trás aquilo que nos impede de amar mais, de servir melhor, de confiar verdadeiramente em Deus. Tiago e João vão ainda mais longe. Deixam até o pai na barca. Isso não é desprezo pela família, mas mostra que Deus deve ocupar o primeiro lugar. Quando Ele está em primeiro lugar, tudo o mais encontra seu sentido correto. Este evangelho não é apenas uma lembrança do passado, ele é um chamado atual. Jesus continua passando pelas margens da nossa vida e nos chama pelo nome. Ele nos chama no meio do trabalho, da família, da comunidade, da pastoral, do cansaço e até das dúvidas. E continua dizendo, convertei-vos e crede no Evangelho e segue-me. A pergunta que fica para nós é: quais são as redes que ainda precisamos deixar? Temos adiado nossa resposta ao chamado de Deus? Estamos seguindo Jesus de verdade ou apenas caminhando ao lado dele? Meu irmão e minha irmã, seguir Jesus é entrar numa aventura de fé, onde não temos todas as respostas, mas temos a certeza de caminhar com Ele. O Evangelho de hoje nos convida a confiar, a deixar, a seguir e a anunciar. Que o Senhor nos conceda um coração disponível, capaz de conversão verdadeira e de fé sincera, para que, como os primeiros discípulos, possamos também nós seguir Jesus e colaborar na construção do reino de Deus. Meu querido irmão e irmã, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.